Peixes! Quem me dera ser um peixes. Bem-vindo ao Chamanista Tarô, sou a Graziella, essa é a sua leitura semanal, atemporal, intuitiva. Essa leitura é para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Peixes, vamos lá então, vamos ver o que eles têm para te dizer, como você vai parar nessa leitura. Espero só coisas boas. Começando com o oráculo do Espírito dos Animais. Aqui na descrição do vídeo tem uma listona de todos os baralhos que eu costumo usar aqui no canal. Se bem que ultimamente eu estou usando bem menos, né? Mas tem a lista de todos os que eu tenho. Vamos lá. O que peixes precisa saber, por favor? Quando vier parar nessa leitura, peixes... Eu sabia, porque ela estava querendo aparecer. A baleia. O elefante. A gente tem fogo e água e dois pesos pesados, maiores animais do mar e o da terra. Então, assim, a gente vai falar de alguma coisa que é muito importante. É muito grande e é muito importante. Vamos ver o que é. O que mais? Vou tirar mais uma, por favor. Ah, não. Esse coelho, ele é muito parecido. O coelho... Mais uma. Por que esse coelho tá aqui, gente? O veado ou a corça, não sei como que é o nome exato desse bicho. Deer. Duas cartas de terra. No fundo do maço a gente tem uma raia. Eu tô vendo, ó, duas energias diferentes, tá? Então aqui a gente tem provavelmente duas pessoas, eu não sei se um dos lados pode estar representando uma situação, né? Mas é assim, é tão grande, lembra que a gente falou? É muito importante, é o maior animal do mar, junto com o maior animal da terra. Então, assim, e aqui do outro lado, um coelho, né? Até nessa carta aqui, eu tenho a impressão de alguém que ficou alerta. Tem duas cartas aqui de uma energia de alerta. Essas orelhonas, assim, parecendo um radar. Eu preciso prestar atenção. O que tá vindo? Sabe até o que parece? Que desse lado aqui tem alguém sentindo que algo de muito grande e pesado está vindo. Porque o que me veio na mente foi essa coisa dos animais, né, de alguns animais sentirem a vibração, né, da terra. Então, assim, eu já tô alerta porque eu tô sentindo que tá vindo um bichão aí. Tá? Eu não sei exatamente o que é. Pode ser alguma coisa boa, mas também pode ser alguma coisa ameaçadora. Agora, a primeira coisa que eu senti, sinceramente, peixes, foi uma sensação de ameaça. E aí a gente vai ver o que mais que eles têm para dizer, tá? Porque daí não significa necessariamente que é uma coisa, uma pessoa ameaçadora de fato. Mas, como sensação, é isso. Porque aqui, eu vou repetir, a gente está falando de algo que não está muito claro ainda. É uma sensação, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu não sei ainda identificar o que é, ou quem é, né? Quando que chega, por onde chega. Então tem um mistério também muito grande em torno disso tudo aqui, e que pode ser, eu entendo, bastante assustador para alguém. Tá? Lembrando, peixes, que essa leitura é geral, então assim, primeiro que não vai ser para todo mundo, né? O que não fizer sentido para você vai servir para uma outra pessoa. Você pode sempre inverter os papéis aqui, e se você estiver lidando com alguém do signo de peixes, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Tá? Então aqui, dito isso, você sabe que esse lado do peso pesado aqui, até de alguma forma ameaçador, né? Essa energia poderosa, obviamente pode ser você também. Tá? E esse peso da tua presença, esse peso da tua energia pode estar assustando uma pessoa ou um grupo de pessoas. O que mais, por favor? Mas é interessante porque assim, olha, pelo menos nesse primeiro momento, esse lado representado pelo coelho não tá tendo nenhum tipo de reação. Então, assim, não existe uma reação desse coelho com relação a esse elefante. Pelo contrário,
Com essa energia de atenção, tem uma coisa muito do... Eu vou esperar, eu quero ver, eu quero saber mais, eu quero entender o que é antes de eu tomar alguma atitude, de eu ter algum tipo de reação. Então, por exemplo, se isso está relacionado, se esse peso que a gente está falando está relacionado a algo que essa pessoa está falando, está passando como ensinamento, ou coisa assim, então, assim, o outro lado tá assim, bom, eu estou ouvindo isso com muita atenção, eu quero entender melhor isso, eu quero identificar melhor isso, antes de eu usar essa informação a meu favor, ou de eu contestar essa informação, ou qualquer coisa assim. Vamos ver o que mais. O que mais, por favor? Assim, mesmo que seja alguma coisa que, por enquanto, tem essa onda de mistério, coisa de mistério, essa coisa oculta, é algo que vai se revelar. Tá? Para alguém já está se revelando, que vai se revelar na sua verdadeira identidade. Né? Ou no seu verdadeiro sentido, se é alguma coisa que está sendo transmitida como ensinamento, repito, como ideia, né? Um novo conceito, talvez. O que mais? O cantor do cálice, essa carta fala de milagres, fala de bênçãos. Tá vendo? Por isso que eu tô falando. Eu não acho que seja uma coisa ruim, não. Pelo contrário, eu acho que até inclusive é algo muito bom. Mas, que eu repito, tem um peso, uma importância, uma densidade, uma coisa denso. Mas não denso no sentido que a gente fala de terra, de energia densa. Não. É assim, denso. Difícil até de digerir de alguma forma. Que alguém ainda não consegue entender se isso é bom ou se isso é ruim. O que me vem em mente, por exemplo, para eu dar um exemplo para vocês, vamos supor, a gente está falando de um assunto que está sendo passado numa sala de aula. Né? Então, assim, é um assunto importante, só que é tão difícil, é tão legal também, tá? Mas é tão difícil de digerir que assim, a gente tem uma sala de aula aqui onde todo mundo está prestando atenção, mas que tem um certo nervosismo, porque assim, eu não estou conseguindo entender esse conceito ainda. Eu sei que isso eu vou entender aos poucos, né? Que o significado disso que está sendo ensinado vai ser revelado aos poucos também à medida que eu estudo mais, ou que eu tenho mais contato com esse bichão, que agora nesse momento me parece um assunto muito fora, ou qualquer coisa assim. Eu espero que faça sentido para você essa leitura, peixes. Né? Aqui, e aí aqui a gente pode estar falando, então, desse exemplo que eu dei agora de um ensinamento, um assunto, um conceito novo, tá representado por esse elefante. A gente pode estar falando de uma pessoa, sim, uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem uma certa presença ou que tem um certo conhecimento também, ou pode ter uma coisa de influência. Não, uma pessoa importante, assim, uma pessoa, uma figura de autoridade ou qualquer coisa assim. Que esse coelho está tendo que lidar com essa pessoa, vai precisar lidar com essa pessoa. Eu espero que isso faça sentido também, esse exemplo. Sabe, como por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Eu estou trabalhando num projeto aqui de publicidade, né? Vou botar na minha exa. Um projeto de publicidade aqui, o cliente é a Pepsi e tá para vir me encontrar aqui o presidente da Pepsi. Então, esse presidente da Pepsi pode estar sendo representado por esse elefante que assim, pô, é um peso pesado. E aí, não quero fazer propaganda de nada, mas enfim, já falei. É um peso pesado no ramo das bebidas, ou na empresa mesmo, sabe? Essa empresa como um super cliente que todas as agências de publicidade gostariam de pegar, né? Enfim, e aí tem essa onda de mistério, porque assim, eu não sei como que esse encontro vai ser, se vai ser facilitado por alguma forma, ou se vai ser um encontro difícil. De toda forma, eu repito, tá? Eu sinto, seja lá o que for, mais uma vez, esse elefante vai ser muito mais positivo, muito mais positivo do que a aparência.
né? Assim como, sei lá, um elefante ele pode ser muito mais dócil do que essa aparência de um animal gigantesco e possa representar um certo perigo. E aí a gente não vai entrar na coisa da natureza, porque daí, obviamente, não mexe com ele também, né? Porque se você mexer com ele... Mas como tudo, né? Então, é isso. O que mais? The Dark Lady. Peraí, eu tenho que cobrir as partes. The Dark Lady, uma energia bastante poderosa, magnética. Pode falar de coisas ocultas. Não sei se para alguns de vocês tem a ver aqui. Tem uma coisa muito forte aqui com essa Dark Lady e essa baleia de coisas inconscientes. Coisas do inconsciente. O que me reforça essa coisa de oculto. Tá vendo? A questão aqui até, tá, acima de tudo, tá? Não que esse elefante-baleia não seja importante, tá? Mas o que tá assustando mais aqui, eu repito, igual no início da leitura que a gente falou, é o fator do desconhecido. É o fator do desconhecido. Assim como nesse exemplo da sala de aula que a gente deu, né? Então, assim, é um assunto muito importante, pode ser um assunto muito difícil também, mas não é assim um bicho de 7 cabeças. Nada do que uma pessoa lendo lá uns livros, estudando, frequentando mais as aulas mais para frente, depois um dia vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais digesto também, sabe, como informação. Mas como é algo, num primeiro momento, completamente desconhecido, aí que se cria esse nervosismo. Até tem esse nervosismo, essa sensação até de vulnerabilidade. Eu não sei onde isso vai dar, não sei o que esperar disso. O que a gente falou no início da leitura. Bom. Ó, no fundo do maço, eu vou mostrar para vocês, tem mais uma energia de terra aqui. Então, pode ser que vocês tenham forte no seu mapa ou estejam lidando com pessoas que tenham forte no mapa Touro, Virgem, Capricórnio. Tá? Lembrando que Capricórnio também representa uma figura de autoridade, né? E a gente tem, então, aqui Himself, que é uma energia muito poderosa. Eu não preciso nem falar muito dele, é só mostrar a posição dele nessa carta, a feição dele. Então, assim, ele transmite também aqui uma certa importância. E mesmo que ele esteja parado, ele consegue demonstrar essa importância que ele tem. Eu sei, peixes, que essa leitura está bem metafórica, mas as leituras com espíritos animais, eu sei que muitos de vocês que me seguem lá desde o Quarto Escuro, que eu já tirava essas cartas aqui, já estão acostumados com esse tipo de leitura, né? Mas é isso. E com essa dos elementais também. Bom, vamos ver com o tarô o que mais que eles têm para dizer, então. Para alguns de vocês, isso daqui pode ser 2 pessoas até. Eu tô vendo para alguém, isso aqui é mais específico, mas para alguém eu tô vendo aqui 2 pessoas. Tá? Assim como essas 2 aqui, ó. Tá? De um lado e do outro, ó o que estava embaixo do Himself. Luminous Doom, a carinha dele. Luminous Doom é assim, eu não vou conseguir lidar, eu não vou saber lidar com isso. Agora, eu não sei se por experiência de vida também, né, desse coelho aqui, ele pode estar esperando alguma coisa com essa sensação de algo negativo, que a gente falou no início. Percebendo tudo isso como uma ameaça. Mas isso daqui é uma percepção pessoal desse coelho, que ele traz por causa de outras experiências. Então, assim, espero que tenha ficado claro isso também, tá?
Essa sensação tem muito mais a ver com o coelho, com a sua própria experiência, né, com a sua própria visão de si também, do que com o elefante baleia em si. Até para alguns de vocês, como alguém se colocar numa certa incompatibilidade. Incompatibilidade com a informação, incompatibilidade com a pessoa, eu não vou saber agir, né? Tem esse nervosismo do eu vou falar abobrinha, eu não tenho tanta inteligência assim, ou sei lá, eu não tenho tanta influência, tá? Para quem é uma questão de influência também. Vamos ver o que mais. Essa energia forte, né, de Capricórnio que a gente estava falando. Capricórnio também pode falar de status, né? Como que a gente vive na sociedade, como que a sociedade nos vê e assim por diante. O que mais? Peixes. Bom, vamos ver o que mais. Eu tô pegando muita ansiedade, tem muita ansiedade. Eu tô um batimento cardíaco aqui desse coelho, assim, esse coração a milhão. Um 4 de espadas, uma carta que fala, olha, relaxa. Se for você, esse coelho, eles estão falando, olha, fique tranquilo, fique tranquila, relaxe. Parece um bichão ameaçador esse elefante, mas na verdade ele é muito mais acessível, né, como informação, como pessoa, como situação. É importante aqui também, para acalmar o coração de alguém, que se tenha, então, uma estratégia para lidar com esse elefante. Então, voltando para esse exemplo de trabalho. Então, tem esse encontro super importante, né, da agência com essa empresa gigante. Tá bom, para eu, ao invés de eu ficar nervosa, então eu posso me preparar melhor. Posso me preparar o máximo possível, né, com informações sobre a empresa, sobre a pessoa, né, e relaxar. Quanto mais relaxada você estiver aqui, né, mais fácil vai ser para você assimilar essa informação ou para você lidar com essa pessoa. Tá? Ou para você sair bem nessa situação, seja lá que situação é essa para você. Tá? Então, eu sinto que essa carta aqui traz um conselho específico para quem é esse rato. Tá? Agora, esse rato, eu sempre chamo esse coelho de rato. Esse coelho. Agora, para quem de vocês está do lado desse elefante, né, me mostra que assim, o lado desse elefante é muito tranquilo. Reforça tudo que a gente falou nessa leitura. Tá? No fundo, lá no fim, se você ultrapassa a aparência, é muito tranquilo. Tá? Então, mesmo para você que é esse coelho, já saiba que não é um bicho de 7 cabeças mesmo. Tá? O que mais, por favor? Mais uma. Com relação a essa leitura para peixes. Mais espadas, um rei de espadas. Aqui, nada que uma estratégia, uma boa estratégia, não ajude. Para quem a gente está falando de ideias, são realmente ideias bastante difíceis e importantes e conceitos que você não vai mesmo aprender. Se você é coelho, você não vai mesmo aprender assim, dominar de um dia para o outro. Porque seja lá quem for que está passando para você aqui como mestre, né, você pode ter certeza que é alguém que também começou a ter contato nesse assunto em algum momento, não nasceu dominando o assunto. Eu espero que isso ajude a tranquilizar o coração de alguém aqui também. Tá? Agora, esse rei de espadas também, obviamente, me confirma o intelecto, uma coisa de muito intelectual nesse peso, né, de intelectual muito forte nesse elefante baleia. Tá? Então, assim, se é uma pessoa, é realmente uma pessoa bastante inteligente, bastante estratégica também. Agora, uma outra coisa que pode estar assustando, se esse elefante é uma pessoa, pode ser assim, uma certa frieza que esse elefante demonstra.
Isso pode ser um pouco assustador, sim, para algumas pessoas e em algumas ocasiões. Isso daqui pode representar também, estou pensando, profissional de lei. Eu não sei se essa conversa, esse encontro, essa questão tem a ver com lei, com causa jurídica, alguma coisa assim. Isso daqui também pode representar um cirurgião. Isso daqui pode representar cura. Eu não sei se para alguns de vocês isso daqui tem a ver. Esse elefante está representando uma doença física, ou até uma cirurgia mesmo que alguém pode estar precisando fazer. Praticamente o que eles estão falando é assim, olha, vá com calma e tranquilidade, tá? Porque aparentemente é uma coisa muito importante, muito grande mesmo. Mas se é isso o seu caso, é interessante ter aparecido esse rei de espadas, porque assim, é uma pessoa experiente, tá? Esse cirurgião aqui, ele sabe o que ele faz. É como se você estivesse em boas mãos aqui. Tá? E aí eu tô falando no masculino, porque a gente tem um rei, mas daí não é gênero, né? Vocês sabem. E no fundo, mas, ó, para quem se identificou com essa questão de doença física e até de cirurgia, essa carta aqui me confirma uma cura, porque a temperança representa uma cura. Tá? Então, assim, é um arcano maior, energia de Sagitário. Sagitário representa o que? Essas ideias elevadas. Universidade. Tá vendo? Eu tô falando com alguém que esse assunto tá relacionado a coisas intelectuais, assim, muito. Universidade, pode ser assuntos universitários, assuntos mais elevados, conceitos, sei lá, até de alguma forma filosóficos para alguém. Ai, não sei, que leitura, hein? Eu tô super curiosa de saber quem que é esse elefante. E quem que é esse coelho também, né? Conta aqui nos comentários pra gente a história de vocês, pra gente fazer essa troca aqui também. Porque eu gosto, nos comentários, eu acho que é útil também para as outras pessoas que vêm assistir, né? Então, a temperança, ela é uma carta que também fala de aceitação, de tranquilidade, né? De não se desbalancear diante das pessoas, dos fatos, das situações que aparecem, né? Isso com certeza vai te ajudar muito, principalmente se você se relacionou com esse coelho, tá? É um arcano maior. Essa carta me fala muito de proteção espiritual, né? Como se os teus anjos, os anjos, né? Porque a gente, né? Ainda mais eu sou taurina, eu sou bastante possessiva, então assim, meus anjos. Então, os anjos estão perto de você aqui também. Conte com eles para ajudar a acalmar o seu coração. Conte com o Arcanjo Miguel sempre, com a gerência, né? E é isso. Eu tô numa curiosidade que vocês não imaginam. Bom, enfim. Vamos ver o que mais. Vamos finalizar com uma cartinha do Oráculo dos Viajantes. Aqui. E aí, mais uma vez, se é você esse elefante, tá? Saiba que você está lidando com uma pessoa, com um grupo de pessoas com essas características que a gente falou desse coelho, tá? Então, vamos supor que você seja um professor, uma professora, é assim que os seus alunos estão se sentindo nesse momento. Se você é cirurgião aqui, né, saiba que tem alguém aí que está para ser operado, que está nessa situação. Então, pode ser que isso esteja aparecendo para você, para que você também, da sua parte, de repente, é importante que você tente tranquilizar esse rato, gente, de novo, esse coelho, deixar esse coelho mais tranquilo. O que mais? Mais, por favor. Primeira luz, um novo ciclo está se iniciando nesse momento. Tá vendo? A gente tá falando, tem alguma coisa aqui de muito novo. E é por isso que tem esse medo. É o medo do desconhecido. E aí, seja lá o que for, esse elefante, tá? O contato desse coelho com esse elefante vai trazer para esse coelho, sem dúvidas, uma mudança. De alguma forma, em alguma área. Tá? Que seja inclusive de consciência, de uma abertura de consciência maior, né?
com novos conhecimentos, novas visões, enfim, não sei. E aí, no fundo do mar, eu vou mostrar para vocês abundância infinita. A abundância está jorrando na sua vida. A gente fecha com uma carta super positiva, confirmando o resultado positivo disso tudo aqui, tá? Certo? Peixes, que leitura misteriosa. Então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz para quem precisava, que tenha feito sentido para alguém. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. E lá no meu outro canal, a Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.